Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao aulão semanal, tá? E a gente tá fazendo aqui tanto pelo Instagram como pelo Facebook que a gente entrou. Olá pessoal do Facebook. E a gente vai falar hoje sobre esse assunto aqui, ó, muito importante. Como lidar com a depressão, tá gente? Um assunto muito sério, um assunto que chama a atenção assim de muita gente, né? Porque ser uma coisa assim que muita gente sofre, né? Então esse assunto aí é muito importante a gente estar trazendo. Pode estar perguntando, mas Murilo, o que tem a ver a depressão com a ansiedade, né? O foco aqui não é a ansiedade? Sim. Porém, a depressão e a ansiedade, vamos dizer que são irmãs, né? Elas podem andar juntas. Então é muito importante a gente estar falando aqui sobre esse tema, tá bom? Vamos lá então. Só deixa eu abrir o chat aqui para eu ir vendo o pessoal entrando também, tá? Vamos lá. Só um momento, tá, gente? Ok. E nós vamos falar disso aqui tudo hoje, tá? Como a depressão se desenvolve, a gente vai falar sobre isso daqui. A gente vai falar por que e o que mantém a depressão, tá? Tem alguns fatores aí que podem não ser tão óbvios que tá mantendo a nossa depressão em ativa. Alguns sintomas da depressão, tá bom? Pode ter aí, a gente vai falar sobre alguns. E duas dicas também para você já estar sabendo lidar melhor com esse mal aí do século, digamos, tá bom? O pessoal tá entrando ali no Instagram também. Vamos lá então, né? Gente, a depressão, ela não é, né, como que se diz por aí, é bem clichê essa frase, mas é muito verdade. A depressão não é frescura, tá? E aqui a gente vai provar, a gente vai ver que isso daí realmente não é verdade, porque tem muita coisa que envolve a depressão, não é falta de vontade, não é falta da pessoa tá não querendo fazer, não é falta de vontade da pessoa, não é preguiça, tá? Tem muita coisa envolvida, além de tudo isso, né? Desse preconceito aí que se tem durante a depressão, tá bom? Oi, boa noite, a Solange, tudo bem? Vamos lá, então, tá, gente? A depressão, ela pode ser genética também, já começando aqui a falar para vocês, ela pode ser genética. Infelizmente, ela pode ter um fator aí genético, por exemplo, se a mãe e o pai eles tiveram ou têm depressão, a chance do filho ter também, né, ou alguma outra aí, geração próxima, pode também estar tendo depressão. Tem duas chances, tem duas vezes a mais da pessoa ter depressão se por acaso um pai ou a mãe teve, tá? Porém, isso daí a gente pode também dar um jeito, não na genética. A genética, infelizmente, não tem muito o que se está fazendo. O que a gente pode aí tá vendo e tá mudando é um conceito novo que se chama epigenética, tá? O que é isso daí? É algo mais voltado assim, é algo que a gente pode estar mexendo um pouquinho, tá? Na genética da pessoa, essa epigenética a gente pode estar mexendo pela alimentação da pessoa e pela história de vida dela, que a gente vai ver aqui no decorrer da live, tá bom? Desse aulão aí, que a gente vai ver isso daí. Então ela pode estar sendo aí manipulável, né? Ela pode aí a gente pode estar fazendo alguma coisa para ela, tá? E o que é essa epigenética? Ela também, como eu disse para vocês, a história de vida da pessoa, tá? A história de vida aí da pessoa pode estar influenciando na depressão, tá? Que ela tem ou que ela teve, né? A pessoa é muito individual, porque cada uma teve depressão, por que aconteceu, né, a depressão, por que a depressão entrou na vida da pessoa. Porém, na história de vida da pessoa, se por acaso na infância ou na adolescência dela, ela teve continuidade de agressões, né? Físicas, essas agressões, pode ser psicológicas também, que pesam tanto quanto, tá? Essa falta de controle que ela também achou, né? Que ela falou, nossa, eu não tenho o que fazer contra esse ambiente agressivo, eu não tenho o que fazer contra essa situação. Essa falta de controle que ela teve também durante a vida, né? Adolescência,
a infância, mas também pode desenvolver na parte adulta, nada pode ser impossível. Essa falta também pode ser algo que ela introjetou, né? Ela trouxe para dentro dela, como esse trauma que tem dentro dela. Isso daí pode ter atrapalhado ela e ter influenciado na história de vida para aí estar colocando isso como empecilho e tá gerando essa depressão, tá bom? Além disso, o estilo de vida dela também, tá? Pode aí tá, como que eu posso dizer? Pode estar influenciando em tudo isso, tá bom? Esse estilo de vida que ela tem, o jeito que ela se alimenta, se ela é sedentária ou não, tá? Os pensamentos dela, se são muito negativos, né? Se são um pouco menos positivos. Isso daqui tem muito a ver também que ela pode aí tá mudando também, tá bom? Essa história aí ela pode aí tá fazendo que tenha alguma alteração. Nessa parte a gente já tem um pouco mais de controle. E o que isso daí vai associar? Aí tudo isso aqui, esses 3 elementos, a epigenética, história de vida e estilo de vida, ele faz associações, tá? Quase eu erro aqui. Associações, tá? A pessoa, se ela tem esse não controle muito dessa epigenética, se a história de vida dela foi muito ruim, né? Se ela sofreu aí várias agressões físicas, psicológicas na infância, na adolescência principalmente, tá? Se ela sente que ela não tinha controle como sair de tudo isso, e se o estilo esse estilo de vida dela foi uma coisa aí que ela ainda não tem controle total, se a alimentação dela é ruim, se o sono dela é ruim, se por acaso aí ela é sedentária também, tá? Então isso daí pode estar influenciando em tudo isso. Depois as associações que ela tem, tá? Tá potencializando tudo isso daí. Como assim, Murilo? Associação? Problemas financeiros, tá? Gravidez para mulher, pode mexer muito nos hormônios, tá bom? Conflitos na família, tá? Marido, esposa, filhos, mulher, tanto faz, quem for, tá bom? O que mais? Algumas coisas. Menopausa para as mulheres, tá? Aposentadoria, pode estar mexendo com a pessoa também, tá bom? Vamos ver, perda de emprego, um emprego que ela gostava muito, que fazia sentido para ela, tá? Tudo que for uma coisa que mexe realmente, que balança ela, que tira ela um pouco mais do eixo, pode ser uma associação forte e se associar com essas coisas aqui que a gente falou. E daí tá desencadeando mais facilmente uma depressão, tá bom? Vamos aqui, ó, então pro segundo tópico agora. Antes de ir pro segundo tópico, gente, eu vou falar para vocês também, né, da minha história, que eu também tive depressão, tá? Isso daí eu não divulgo muito, né? Uma que não é algo meio pessoal meu e também não entra muito na questão, né? Porque a gente aqui aborda mais ansiedade do que tudo. Porém, já passei por esses males aqui, ó, tá? Por volta de 2008, eu comecei, né, a ter... Eu trabalhava como menor aprendiz, eu tinha por volta de 16 anos, eu comecei a ter algumas coisas assim, alguma falta de... Não, 18, 16 não, 18. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ter uma falta de controle das coisas, né? Antes eu era uma pessoa bem ativa. Eu tava indo na academia à tarde, eu fazia esse projeto também, eu trabalhava, ia pra escola, isso daí eu era sempre bem ativo. Porém eu comecei a desanimar nessas partes, né? Eu comecei primeiro a deixar de ir pra academia, né? Uma coisa que eu gostava muito, tá? Depois disso daí eu comecei a não ir mais pra escola, aí eu fui abandonando uma vez de cada. Tá? E depois de eu parar de ir para a escola,
eu parei de ir com o serviço, fiquei encostado no INSS, e por fim, eu fiquei por 5 meses encostado, tomei medicação, né? Depois eu entrei no tratamento psicoterapêutico, tá? Então foi uma luta na época, e na época não tinha nada disso, ainda mais que hoje tem esse preconceito de ansiedade, depressão. Na época tinha ainda mais, né? Porque vamos ver, 2008, 18, 19, 21, 13 anos atrás, então vocês imaginam como a coisa era, né? Tinha que ser uma coisa muito restrita, tá? E é uma coisa assim que eu não entendia, que não tinha informação direito, esse acesso fácil à internet, à informação também não tinha. Então foi um perrengue também. Eu sei muito bem como você está se sentindo, eu sei muito bem aí como que é difícil toda essa luta diária aí, tá? Mas enfim, eu tô falando tudo isso pra você, depois eu tô mostrando tudo isso também. Por quê? Porque isso tudo que eu tô mostrando tem tratamento, e a ansiedade, né, que não tem a ver, mas a ansiedade e a depressão, que é no caso aqui, as duas têm cura, tá bom, gente? Tem como a gente se sentir bem, por mais que os sintomas e a vida atual da gente parecem não mostrar esperança para isso. Tudo isso aqui tem cura e tem jeito e tem tratamento, tá bom? Vamos lá então, continuando. Por quê? E o que mantém a depressão, tá bom? Antigamente se pensava assim que só era mente a química cerebral, tá, gente? A química cerebral, que falavam assim, a química cerebral, eu acho que até vocês já ouviram falar, né? Que é uma parte também, tá? A química cerebral, tá bom? Que alguns hormônios muito importantes para a gente se manter bem, assim, tem muitos e muitos hormônios, tá? Porém, tem 3 hormônios aí que faz a gente se sentir bem, que é a serotonina, tá? Que ela, assim, ela cuida da parte da ansiedade, pra gente não ficar tão ansioso, ela nos deixa mais calmo, tá? Então ela cuida dessas partes aí. Tem também a dopamina, tá? Que é essa parte aí que a gente fica mais concentrado, com mais foco, tá? E tem também a noradrenalina, tá? Noradrenalina, não vai dar para escrever tudo aqui. Que ela faz o quê? Ela dá essa impulsão, né? Pra gente correr atrás dos objetivos da vida, pra gente até sair da cama. Essa daí é uma parte importante que a gente tem também, tá? Porém, isso daqui, o que acontece quando uma pessoa está depressiva? Essas substâncias são impulsionadas, né, passadas no nosso cérebro de uma maneira muito rápida por sinapses, tá? Isso daí vocês não precisam entender muito bem não, mas tipo se fossem choquinhos elétricos assim, sabe? Elas são passadas assim de uma informação para o nosso cérebro de um lugar para o outro, de forma muito rápida, muito instantânea. E o que acontece na depressão? Essas substâncias e outras também, elas começam a ser passadas de maneira mais lentificada. Ela começa aí a ter uma coisa assim mais lenta, e isso também começa a prejudicar no nosso funcionamento. E daí vem todas aqueles sintomas aí que a gente vai daqui a pouco falar por causa dessa má distribuição de hormônios, tá bom? Então a química cerebral é importante, mas ela não é a mais importante, tá bom? O que aí estão vendo que é importante demais, que tá fazendo aí uma grande diferença, é a inflamação cerebral. Inflamação cerebral, o que é isso? E ela acontece por quê? Pela nossa alimentação, tá bom, gente? Nossa alimentação aí na parte do ocidente, ela é muito inflamada, né? O que eu quero dizer com isso? Ela tem muito açúcar, e o açúcar tem muita glicose, e a glicose ela inflama o cérebro, né? E quando o cérebro está inflamado, o corpo ele condiz, ele pensa, né, que daí o corpo inteiro está inflamado, né? Então ele começa a mandar sinais. Como que a gente fica quando tá com alguma inflamação, tá com alguma doença, tá com febre, alguma coisa? Boa noite, Mirtz, tudo bem? Como que a gente fica? A gente fica acuado,
né? A gente fica assim, num canto, não querendo ver muita gente, a gente fica um pouco com mau humor, né? A gente fica um pouco isolado. E isso daí, essa inflamação no cérebro, pode estar fazendo isso daí com a gente também. A gente fica mais, quando o cérebro está inflamado, a gente fica mais acuado também, a gente fica mais na gente. Então isso daí já pode ser um início, uma pontapé aí para a depressão também. Essa alimentação aí muito carregada com glicose, com açúcar, tá? Então isso daí, vocês verem como a parte da alimentação pode ser muito importante, tá bom, gente? E vamos aí à terceira parte que eu disse, né? Que são os caminhos neurais. Como eu disse aí antes, né? Essa parte aqui dessas substâncias, elas ficam mais lentificadas, como eu já disse para vocês. Elas passam mais devagar e daí esse treino aí, esse jeito da pessoa tá vendo, né? Essas químicas tá andando no cérebro da pessoa, pode aí tá prejudicando demais ela. Tudo bem, Mirtz? Tudo bem, sim. E você? Vamos lá então, gente. O terceiro tópico aí, alguns sintomas da depressão, tá? Esse daqui não são todos, mas você aí já pode estar identificando com você se você tá com algum desses, se na sua família, algum amigo seu, algum parente, familiar, tá tendo alguma desses sintomas aqui, tá bom? Muito calor hoje aqui em Limeira, interior de São Paulo, tá um fervo. Aqui, ó, esse é um dos sintomas principais da depressão, que é o excesso de culpa, tá? A pessoa acha que tudo é culpa dela, que a própria depressão é culpa dela. Ela pensa, nossa, eu não sou forte o bastante, eu não tô conseguindo fazer isso. Será que eu tenho preguiça? Não, eu devo ser uma pessoa muito preguiçosa, devo ser um preguiçoso. Eu não tenho força de vontade para nada, né? Como é que eu entrei nessa? Como é que eu vou sair dessa? Tá? Ela bota a culpa da depressão nela mesma, tá? Então ela fica aí se corroendo por isso. E se alguma coisa acontece também ao redor dela, com alguém assim que é dependente dela e com alguém que tem a ver assim com a proximidade dela, ela pode também estar aí pegando a culpa para ela. Por exemplo, ela tem um marido em casa, alguma coisa assim, o marido chega em casa, vê ela deitada, aí vê, nossa, você não lavou a louça ainda? Você dá um jeito nessas coisas, né? Pelo amor de Deus, levanta aí. E a pessoa pode pensar, nossa, é mesmo, eu sou uma preguiçosa, né? Eu sou uma porca, eu não consigo levantar para lavar a louça, como eu sou fraca mesmo. Isso daí vai se alimentando. A depressão também é uma doença que se autoalimenta se a gente ficar nesse ciclo, tá bom? Tem outra aí também, que é o sentimento de desesperança, tá bom, gente? A pessoa não tem esperança de que ela vai virar esse jogo, que ela vai com certeza ficar bem, que ela vai voltar a ter qualidade de vida, que ela vai conseguir aí novamente sair, né, ter uma vida de qualidade, voltar a trabalhar, tá? Voltar a estudar, voltar a ter uma vida aí com a família, uma vida digna, uma vida com os amigos, tá? Então, essa desesperança é uma coisa que bate muito forte também nisso daí, tá bom? É um sintoma aí bastante latente na depressão, tá bom? Temos aí a falta de prazer, tá? Esses, digamos aqui, que é o sintoma um dos principais aqui, esse, tá? Que é a falta de esperança. E esse são aí os 3 sintomas aí mais importantes para a gente estar identificando se a gente está com depressão ou não, tá bom? Porém, a falta de prazer é uma coisa aí que fica muito evidente na pessoa que está com depressão. O mundo fica sem sal, o mundo fica sem graça. A pessoa não tem mais graça de fazer o que ela vê, ela não vê mais graça de fazer o que ela fazia antes. Ela vê um mundo meio preto e branco, ela vê um mundo meio acinzentado, tá? Ela não vê muita perspectiva,
ela não enxerga mais os sonhos dela, ela acha que não vai sair daquilo. Então isso daí pode estar vindo por causa dessa falta de prazer, tá bom? Vamos lá. Tem também um sentimento de autocrítica, tá? Que é muito forte para a pessoa, tá bom? Que a gente entra um pouquinho na culpa também. Ela acha que ela não vai conseguir, ela acha que é um lixo, a pessoa acha que nada vai dar certo, que isso vai ficar por isso mesmo, que ela só na vida dela só acontece coisas negativas, pensamentos negativos, nada vai prosperar, tá? Ela não vai sair daquilo. Então isso daí pode ser também um sentimento muito importante, que é um sintoma também, sentimento de autocrítica, da depressão, tá bom? E temos aí, né, a vontade de sumir ou de fugir, tá? Eu quero morar na praia, eu quero viver da arte, eu quero sumir, eu não quero mais ver ninguém, tá? Tudo isso aí tem a vontade de sumir, da pessoa parar o mundo, dela pegar e conseguir se concentrar nela, tá? De não ser mais interrompida por ninguém. Isso daí tudo também tem a ver com a depressão, tá bom, gente? Essa vontade aí de não ver ninguém, de querer que essa dor acabe, de se matar, tá? Tudo isso tem a ver com a depressão também, tá bom? Então vamos lá. Chegamos aqui à parte então das dicas, tá? Vamos aí, como eu prometido para vocês, dar 2 dicas para vocês já estarem conseguindo, né, colocar em prática, que essas dicas são muito práticas também, para a gente já tá tentando dar um jeito. Isso daqui não é tudo, tá, gente? São dicas aí, mas você já pode estar colocando em prática para ver como que você pode estar colocando pelo menos um caminho, um direcionamento, um primeiro passo em combate a lidar com essa depressão, tá bom? A primeira dica aí é a compaixão de si mesmo, tá? Dica da autocompaixão, né? Compaixão espelhada, no caso, seria aqui. Desculpa, eu erradinho aqui. Compaixão espelhada. Como que vai funcionar essa dica aqui, gente? É o seguinte, né? Primeiro, você vai imaginar, o primeiro passo dela, você vai imaginar, né, que uma pessoa, um parente seu, uma pessoa que você gosta muito, tá? Ele tá muito mal, ele tá muito para baixo, aconteceu alguma coisa na vida dele, tá? Então, você vai imaginar o que você faria, né? Ou o que você falaria para essa pessoa, tá bom? E você vai escrever isso, tá? Como você falaria para essa pessoa. Por exemplo, se você gosta muito de um parente seu, de uma prima, de um primo seu, vamos supor aí. E daí você fala assim, nossa, não deu certo com o namorado dela. Eu tô supondo aí uma dica, né? Não deu certo com o namorado dela, com a namorada, né? E o que você falaria para essa pessoa? Você falaria assim, olha, você merece coisa melhor. Isso daí, com o tempo, você vai... Agora tá doendo, tá? Isso daí tá fazendo... Eu sei que por dentro aí tá uma coisa bem ruim, tá? Isso daí é que nem perder um membro do corpo, que nem você receber uma amputação, mas eu tô aqui do seu lado, tá? Eu sei que vai doer, eu sei que tá doendo, mas eu tô aqui pra te ajudar quando você precisar de um colo pra chorar, quando você precisar de alguém pra desabafar, eu tô aqui com você, tá bom? Talvez você falaria dessa maneira com a pessoa que você gostaria muito, tá? Então você pode escrever dessa maneira. Agora, a segunda parte, segundo passo, tá? O que você faria se você estivesse passando, ou se você está passando por uma dificuldade, tá? Ou o que você se falaria se você estaria passando ou está passando por uma dificuldade dessa, tá? Como você se trata? Aí a gente já entra aí. Pode ser bem honesto, porque você não precisa mostrar para ninguém esse exercício,
pode ser uma coisa assim que você pode estar colocando num pedaço de papel, depois jogando fora, ou você pode aí estar escrevendo e guardando num lugar que só você veja, tá? Provavelmente nessa segunda parte o que acontece? Que a gente pode estar se xingando mais. Fala, nossa, eu sou um lixo, eu não sou um fracassado, nada que eu faço dá certo, né? Impossível sair dessa situação, tá? Eu sempre preciso dos outros, sempre preciso estar encostando em outra pessoa, eu não dou conta das coisas sozinho, tá? Eu pareço assim que eu sou um responsável, que eu não consigo sair dessa, tá bom? Provavelmente a gente se trata assim, mas tem um motivo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando o cérebro da gente ele é muito ruim de ter autocompaixão, a mente da gente é muito ruim de ter autocompaixão, tá? Com a gente mesmo. Quando a gente se foca em outra pessoa, isso daí pode ser mais fácil. Por isso que é mais fácil, assim, tem aquele ditado, né? Nossa, é mais fácil resolver problemas dos outros que os meus. Pode ser por causa disso também, que a gente olha para os outros, olha com mais compaixão, olha com outro olhar, um olhar mais caridoso, um olhar mais aconchegante, e pra gente ele já olha com um olhar de autocrítica, né? Falando, nossa, eu não consigo, eu não sei, eu sou um fracassado, tá? Então, esse exercício aqui, se por acaso você fazer esse exercício, né? Você falar muito bem da pessoa que você gosta, você aí tá falando muito bem dela, e nessa parte aqui, você escrever, você falar muito mal de você, falar com palavras duras, com autocrítica, você vai fazer o quê? Você vai reescrever, tá? Essa sua parte aqui, que você falou mal de você, como se você estivesse escrevendo para outra pessoa, tá? Reescrever e você escreve como se estivesse escrevendo para outra pessoa, tá bom? Isso daí é uma maneira de meio que enganar a mente, para você já estar treinando ter algumas palavras com mais compaixão, algumas palavras mais positivas com você, tá bom? Tenta aí e veja aí se dá algum resultado, tá? Vamos aí, essa aqui foi a primeira dica, temos aí a segunda dica, tá bom? Que é a projeção positiva. Tá? Como que você vai fazer isso daí? Também tem uns passo a passo que é facinho, tá? Vamos lá. Primeiro, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o cronômetro do seu celular. Tem um cronômetro aí, tá? E você vai colocar em 5 minutos, tá? Esses 5 minutos. Nesses 5 minutos, primeiramente, você vai pensar em uma situação, tá? Ruim, uma situação que você sentiu mal, uma situação que você tenha mexido negativamente com você. Pode ser uma situação de agora, pode ser de uma situação do passado, não importa, tá? Pode aí ser uma situação que tenha mexido negativamente com você, que você não tenha gostado disso, realmente, tá? Depois, o que você vai fazer? Tudo dentro desses 5 minutos, tá bom, gente? Você pensa nessa situação, tudo. Depois você vai escrever, tá? O que essa situação trouxe pra você, tá bom? O que ela trouxe. O que você sentiu nessa situação? Eu me senti muito mal, né, nessa situação. Quanto mais detalhes você colocar, é melhor também, tá bom? Eu me senti muito mal. Eu achei que eu não tinha controle disso daí. Eu achei que eu não poderia estar fazendo nada para estar melhorando, né? Eu achei que aquilo lá era o fim, que eu ia desistir de tudo, tá bom? E isso daí seria a gota d'água para mim. Eu estava imaginando isso, tá? Então você vai lá, escreve isso, tá? Deixa durante os 5 minutos. Apitou 5 minutos, você para daí, tá? Depois você pode pegar esse papel, tá jogando fora, se fizer isso daí mal pra você, tá? Ou pode estar escondendo em algum lugar.
é preferível jogar fora para você não estar lembrando dessa situação aqui, tá bom? Para você não estar trazendo isso daí para você novamente. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu cronômetro de novo, você vai colocar 5 minutos, tá? E você vai lembrar de uma situação muito positiva para você, muito boa, que foi beleza mesmo. Ah, Murilo, mas eu não tenho... Opa, quase destruí o negócio aqui. Ah, Murilo, mas eu não tenho... eu não lembro de nenhuma situação positiva, eu não lembro o que realmente eu me senti feliz. Eu nem sei se eu já me senti feliz em alguma vez na minha vida, né? Não precisa ser algo muito específico, não precisa ser algo incrível, não precisa ser algo extraordinário. Pode ser algo que você realmente colocou valor naquilo lá, que você viu assim e falou, nossa, que legal que esse dia foi. Algo realmente simbólico. Pode ser o dia que você encontrou um amigo ou uma amiga que você gostava muito. Pode ser um jantar em família que você gostou pela sensação, pela união, tá? Algo que seja significativo para você. Não precisa ser algo estrondoso, né? Não precisa ser, nossa, aquela felicidade, tá? Então você vai pensando nisso e você vai fazer o que depois? Você vai escrever sobre ela, tá? Tenta ser mais detalhista ainda do que você foi na projeção negativa, quando você estava pensando negativamente, tá? Porque se você pensar com mais detalhes aqui você pode escrever até por cima, tá bom? Você escreve por cima tudo. Aqui você pode ser mais detalhista, né? Você pode falar, nossa, eu estava em vamos supor, uma chácara com meus amigos e aquilo lá foi muito bom, que eu fiz amizades novas, que todo mundo colaborou, né? Que eu vi os meus parentes que eu não via faz tempo, né? O dia estava ensolarado, muito, muito bonito mesmo. Tinha umas plantas assim num canto e depois a piscina estava muito limpinha, tá? Então você pode aí tá criando, né? Tá escrevendo as situações com cada vez mais detalhes, tá bom? Isso daqui, ó, em 5 minutos, tá? Primeiro você pensa nessa situação, depois você escreve ela, tá? Por que então fazer isso, né? Qual que é o sentido disso, gente? O sentido disso é o seguinte, talvez, né, provavelmente, a força é quase total, que a gente está focado aqui, ó, nas sensações ruins que a depressão está fazendo com a gente, que a gente está meio que nem se lembrando dos momentos bons que a gente teve, tá? Do momento significativo que a gente teve. Então, você treinando isso aqui, ó, já pode ser o primeiro passo para você tá aí, né, lidando melhor com essa depressão, quem sabe aí com uma futura cura para você, tá bom? Como eu disse para vocês, a depressão tem cura, tá? Esse daqui tem tratamento, tá bom? Isso daqui tem uma saída, tá? Então, depende muito da pessoa, depende muito do quê? Do profissional também, depende muito de a pessoa se mexer um pouco também, sim, mas aí depende da pessoa de querer ir atrás para se curar também, porque ela com certeza tem cura e tudo isso tem jeito, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado aí desse aulão, tá? E semana que vem tem mais, tá? Boa noite, tchau, um abraço!